Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Para mim é um privilégio, uma alegria e uma satisfação em receber ele, doutor Renato Conrad, que é urologista e especializado em odontologia. Doutor, obrigado, viu? Obrigado você, PP, por essa oportunidade de conversarmos sobre um tema tão interessante e tão importante aí para todo mundo, né? Pois é, o tão temido, doutor, exame de toque. Eu posso descobrir se eu tenho câncer de próstata sem o exame de toque? Bom, PP, o exame de toque ele é muito importante. Por quê? Porque, na maioria dos casos, o câncer de próstata ele vai ser diagnosticado por um aumento do PSA. Uhum. Ok. Sim. Então, assim, uma suspeita de um PSA alterado, um PSA aumentado, já pode indicar a presença de um câncer de próstata. Só que em 18% dos casos, o câncer de próstata ele é descoberto apenas pelo toque. Ou seja, a pessoa ela tem o PSA normal e o toque alterado. Então, assim, o pessoal tem medo, quer evitar de fazer o toque, mas o toque ele pode ajudar aí na detecção do câncer de próstata. Agora, né? Dói, doutor? Bom, é um exame que ele é um incômodo, né? Mas é um exame rápido, tá? Que vai durar aí aproximadamente uns 20 segundos. Então, assim, eu acho que a preparação para o exame ela é muito importante, do paciente saber o que vai acontecer, saber que é um exame que é importante para ele e que vai ser um exame rápido. Ok, doutor. Então, o exame de PSA, então, ele ajuda mesmo, não é isso? Isso, o exame de PSA, ele ajuda a gente suspeitar que o paciente possa ter um câncer de próstata. Então, o que acontece? O câncer de próstata é uma doença muito prevalente na sociedade. Né? Ele é o segundo câncer mais prevalente entre todos os cânceres. Olha só. Ele fica atrás só do câncer de pele, não melanoma. Então, por causa dessa prevalência, hoje existem várias campanhas, uma delas muito conhecida é o Novembro Azul. Novembro Azul, sem dúvida. No qual a gente incentiva os homens a procurarem urologista. Então, mas se eu tenho 30 anos de idade, né? E eu, assim, deu um clique em mim, eu falei, espera um pouquinho, eu vou ir no médico hoje para fazer o meu exame. Eu posso ir, é indicado a ir ou não? Sim, eu acho que sempre, qualquer exame, qualquer consulta médica é importante, porque durante a consulta, o paciente ele vai expor os medos para o médico e vai conversar, e o médico vai pedir exames de acordo com o que a pessoa está sentindo. Mas o câncer de próstata, ele é também hereditário, é isso ou não? Sim. Uma pequena parcela do câncer de próstata é hereditário, sabe? A maioria dos cânceres de próstata, eles são esporádicos. E, por exemplo, se a pessoa tem um parente de primeiro grau, que eu falo de primeiro grau, seria um irmão ou pai com câncer de próstata, essa pessoa vai ter um risco aumentado. Mas é importante saber que isso não é um fato. Não quer dizer que a pessoa vá ter câncer de próstata. Ela tem um risco aumentado. E isso, o que isso traz para a gente? Igual você me perguntou, se a pessoa com 30 anos ela pode, deve procurar. Ela pode, deve procurar para responder suas dúvidas, mas não para rastreamento do câncer de próstata. Que quando nós falamos de rastreamento do câncer de próstata, nós estamos falando de você tentar descobrir o câncer de próstata de uma forma precoce numa população em geral, através do exame de toque e do exame de PSA. E numa população em geral, nós temos uma idade certa para fazer esse rastreamento. Qual que é essa idade? Isso. Pela Sociedade Brasileira de Urologia, é preconizado que se comece o exame de rastreamento numa população em geral, sem pacientes que não têm história familiar, com 50 anos, através do exame de toque e PSA. Certo. Para pessoas que têm familiares de primeiro grau com câncer de próstata, a gente diminui um pouquinho essa idade e começamos a fazer esses exames com 45 anos. 45 anos. Tá, doutor. Hoje em dia, todo homem tem muito medo de ir ao médico. Sim. Né? Eu acho que isso aí, eu acho que o senhor já escutou muito isso, né? Todo homem tem muito medo. Existe outro tipo de exame sem ser o PSA, sem ser o toque, para mim descobrir que eu tenho câncer? Olha, não. Para rastreamento, esses são os principais. Você vai partir de um exame de toque de PSA, vão ser os primeiros exames na detecção por rastreamento do câncer de próstata. Hoje não faz sentido nós começarmos esse rastreamento, por exemplo, com um exame de imagem. Muitas pessoas acham assim, vou fazer um ultrassom da minha próstata e aí não vou precisar fazer o toque, nem precisar fazer o PSA. Não, isso não é verdade, não vai resolver esse problema, sabe? Sei, mas veja bem, então vamos lá então. Eu tenho hoje 45 anos. Eu descobri que eu tenho câncer de próstata. Qual a probabilidade de cura? Ótimo, ótima pergunta.
A probabilidade de cura em geral no câncer de próstata, quando ele é diagnosticado inicialmente, é de quase ou de mais de 90%. Mas inicialmente em quanto tempo? Bom, é difícil a gente falar Um isso. ano que eu tenho câncer de próstata, enfim. Quando a gente descobre o câncer de próstata, eu falo para todos os pacientes que vêm ao meu consultório que o câncer de próstata é uma doença que tem várias caras diferentes. Então, assim, um câncer de próstata de uma pessoa pode ser diferente de outra. Por quê? Porque tem vários tipos, vários graus. Então, a gente tem que classificar esse câncer de próstata, sabe? Um câncer de próstata, por exemplo, de baixo risco, é um câncer que, muito provavelmente, não vai trazer malefícios à pessoa de uma maneira rápida. Mas agora, um câncer de alto risco vai trazer mais problemas. Geralmente, as pessoas fazem os exames de ano em ano, não é verdade? Sim. Então, nós temos aí um tempo de 12 meses, né? Se eu descobrir o câncer nesses 12 meses, eu posso ter a minha cura? Sim, sim, porque você está fazendo os exames de maneira seriada. Você está fazendo um exame no intervalo que é preconizado pela sociedade baseado em estudos. Então, nós estaremos com um intervalo interessante entre as consultas. Então, a chance de cura é muito maior. Tá, e o que é o câncer de próstata mesmo? Sim. Quando falamos de câncer, nós vemos um crescimento acelerado das células de um órgão. Porque como é que os órgãos eles são feitos para eles terem um tamanho e as células elas vão envelhecendo, elas vão sofrendo apoptose, que é uma morte celular, e essas células vão repondo, né? E isso mantém um equilíbrio no órgão. No câncer, essas células elas perdem esse equilíbrio. Por um fator genético, essas células elas começam a se multiplicar descontroladamente e começam a crescer e atrapalham... Desgovernadamente. Desgovernadamente, elas atrapalham o funcionamento correto do órgão e elas tendem a crescer para fora do órgão. Elas tendem a crescer para a corrente sanguínea. E quando elas crescem para a corrente sanguínea, elas podem se espalhar, o que geram as metástases, né? Que é o câncer espalhado. Tá. Essa pergunta aqui, doutor, eu acho que todo homem ele tem essa preocupação. Se eu tenho câncer de próstata, se eu faço a operação, eu vou ficar impotente? Sim. Isso aí é uma grande dúvida, né? E muito comum no consultório. Então, as pessoas muitas vezes acham que o câncer de próstata ele vai provocar impotência. Então, assim, a pessoa, estou com câncer de próstata e esse câncer vai afetar minha potência. Não. Na grande maioria das vezes, o que vai alterar, o que vai afetar a potência dos pacientes, realmente vai ser o tratamento. E um dos mais frequentes é a cirurgia. Então, voltando à sua pergunta, vai ter disfunção erétil depois da cirurgia? Não necessariamente, mas pode acontecer. Por quê? Porque a próstata ela fica numa região muito delicada na pelve masculina. Os nervos, os feixes que fazem a ereção, eles passam em contato íntimo à próstata. E aonde que fica a próstata, então? A próstata ela vai ficar numa região que a gente chama de pelve, né? Pelve é a região logo abaixo do umbigo, tanto nos homens quanto nas mulheres. E é lá que a próstata vai ficar. A próstata ela fica entre a uretra é o canal de urina dos homens, e a bexiga. Entendeu? Então, por isso que é uma região muito delicada. Então, a próstata ela fica numa região que ela fica como se fosse deitada em íntimo contato com os feixes nervosos. Então, quando nós vamos retirar a próstata, nós podemos ter um acometimento desses feixes. Daí ter os problemas tão temidos dos problemas da ereção. O primeiro sintoma, qual é o primeiro sintoma do câncer de próstata? Existe? Sim. Olha, mais uma razão para nós fazermos o rastreamento. Na grande maioria das vezes, o câncer de próstata é silencioso. O câncer de próstata ele não vai dar efeito nenhum até que ele já esteja num tamanho que possa já não ter mais cura. Então, na maioria das vezes, o câncer de próstata ele é assintomático. Quando ele produz sintomas, podem ser sintomas relacionados ao trato urinário, porque, igual eu falei, a próstata está entre a bexiga e a uretra. Então, uma dificuldade de urinar, um sangue na urina, né? Isso aí são os principais sintomas
do câncer de próstata. Mas, mais uma vez, eu acho que é mais importante do que falar dos sintomas, é falar que, na maioria das vezes, o câncer de próstata é silencioso. E outra coisa, muitas vezes esses sintomas que eu falei, eles são mais prevalentes em outra doença da próstata, que é mais comum que o câncer de próstata, que é a hiperplasia benigna da próstata. Hiperplasia benigna? Exatamente. Gente, o que é? Vamos lá, então. A hiperplasia benigna, como o nome já diz, é benigno, não é um câncer, é um crescimento da próstata, e esse crescimento da próstata, ele vai atrapalhar o homem de urinar. E isso é muito frequente nos homens, porque é totalmente dependente da testosterona. Quanto mais velho o homem fica, mais tempo sobre o efeito da testosterona e maior o tempo que ele vai ficar, que a próstata vai ficar sobre esse efeito e ela pode crescer. Então, esses sintomas urinários, eles vão ser mais prevalentes na hiperplasia. Eu urinei sangue hoje. Eu tenho câncer de próstata? Não, de jeito nenhum. Não podemos falar isso de jeito nenhum. Por quê? Porque o sangue na urina a gente chama de hematúria, né? O sangue na urina, ele pode ser o indicativo de vários outros problemas, sabe? E o mais comum são as infecções do trato urinário, sabe? Então, a infecção de urina pode dar sangue na urina, sabe? Mas, além disso, nós podemos citar aí até problemas de bexiga. O câncer de bexiga, um dos sinais dele é o sangue na urina, e até o câncer de rim, que também pode ter esse efeito. A cor da urina tem alguma coisa a ver com câncer de próstata? Não. Muitas vezes a cor da urina ela pode indicar para a gente a presença de sangue na urina, que aí é um fator que a gente vai ficar em alerta, né? Principalmente para pacientes fumantes, por exemplo. Paciente que fuma, ele vai ter uma chance maior de ter o câncer de bexiga. Nesses pacientes, então, se tiver um sangue na urina, deve procurar o médico, né? Agora, a cor ela é importante porque ela vai nos falar como é que está a nossa hidratação. O ideal é que a cor da urina ela seja de uma cor mais clara, que mostra que a gente está tomando uma água numa quantidade boa. Tá. Várias perguntas que chegam. As pessoas têm dúvidas lá dentro da rádio e as pessoas me falam assim: vem cá, se hoje eu não tenho uma vida sexual muito ativa ou tenho uma vida muito ativa, isso impacta no câncer de próstata ou não? Não, não impacta. Já fizeram vários estudos para tentar ver uma correlação entre a vida sexual e o risco ou não de câncer de próstata, e nenhum desses estudos mostrou uma forte relação, uma forte correlação. Então, não. Não existe, então? Não existe. Nossa, tem várias e várias perguntas. O pós-operatório, ele é muito doloroso? Bom, quando falamos de pós-operatório, nós falamos de diferentes tipos de cirurgia, né? Porque hoje nós temos 3 tipos de cirurgia. Nós temos a cirurgia convencional, que é a cirurgia aberta. Ela é feita através de um corte abaixo do umbigo, né? A gente acessa a região, retira a próstata. Nós temos a cirurgia laparoscópica, sabe? E nós temos a cirurgia laparoscópica assistida por robô. Laparoscópica. Laparoscópica, isso. Laparoscópica, o que vem a ser? Bom, a laparoscopia e a cirurgia, é uma cirurgia na qual nós, através de pequenas incisões no abdômen, nós injetamos gás carbônico dentro do abdômen do paciente e nós fazemos a retirada da próstata através de pequenas pinças e pequenas incisões. Olha só. Isso é a cirurgia laparoscópica. A cirurgia robótica, que hoje é a mais avançada, é uma cirurgia na qual a gente utiliza esses mesmos pequenos cortes, mas aí com o auxílio de um robô, nós fazemos a retirada da próstata. Olha só, gente. Mais ou menos, de que tamanho é uma próstata hoje normal? Bom, o tamanho da próstata ele varia muito, por causa da homens diferentes têm próstatas de tamanhos diferentes. É mesmo? Mas a próstata normal de um homem jovem, de um homem de 30 anos, que ainda não vai ter os efeitos aí da hiperplasia, do crescimento da próstata, nós falamos que a próstata é de aproximadamente 20 a 30 gramas, do tamanho de uma noz. De uma noz. Olha só. Isso. E uma próstata que já tem câncer? Bom, aí depende do grau do câncer, né? Se for um câncer mais avançado, é uma próstata que já
cresceu muito. Mas assim, não existe muita Não. relação do câncer com o tamanho da próstata. Eu relaciono mais a hiperplasia com o tamanho. Hiperplasia. O que é hiperplasia? Hiperplasia é o crescimento da próstata. Ah, perfeito. Que é o tumor benigno da próstata. Tá certo, doutor. Hoje em dia, a gente fica muito preocupado, e eu vou voltar nesse assunto do exame de toque, né? O preconceito hoje, na sua opinião, é, sem dúvida alguma, um grande fator que afasta os homens? Sem dúvida, porque eu não vejo outra razão para o homem não procurar um médico. Mas, por outro lado, eu vejo que uma diminuição cada vez maior desse medo, desse preconceito. Eu já tenho 15 anos aí que já atuo como urologista, e eu vejo que cada vez mais os homens eles procuram um urologista, muitas vezes até por conta própria, e eles vêm já pedindo para fazer o exame de toque, porque eles sabem da importância desse exame. Então, eu acredito que esse preconceito ele vem diminuindo muito também em razão de informação. Sim. Então, quanto mais informada, quanto mais educada uma população menor vai ser esse preconceito e mais fácil nosso trabalho como urologista de fazer esse trabalho. Existe uma pesquisa aí, doutor, que fala que daqui a alguns anos, né, a população vai ficando mais velha e a incidência de câncer vai ser muito maior. É isso mesmo? Sim. Porque um dos fatores de risco para todos os tipos de câncer é a idade. Porque as células vão ficando... o corpo vai ficando mais velho, as células vão ficando mais velhas e esse sistema de reparo genético, que lembra quando eu falei que que o câncer é um crescimento desordenado causado às vezes por das células, por um fator genético, às vezes um problema genético aí que a célula teve e começou a multiplicar desordenadamente? Isso tende a piorar com a idade. Então, quanto mais velho o indivíduo, maior a chance de se ter qualquer tipo de câncer. Tá. Existe algum... Por um exemplo, então, eu tive câncer de próstata e fiquei impotente, tá? Existe alguns medicamentos que vão me ajudar nisso? Com certeza. Acho que o pessoal que é um pouco mais da minha idade, né, eu lembro até hoje, quando inventaram o Viagra, né? Viagra acho que foi em 96 e foi uma revolução. E realmente é um medicamento muito importante. Porque eles são medicamentos que eles são vasodilatadores. O que eles fazem? Eles aumentam o diâmetro dos vasos e eles aumentam o diâmetro dos vasos do pênis. Mas fala que tem problema de coração, não pode tomar, ou é? Não tem nada disso. Nada disso? Nada disso. Isso aí foi... Gente, eu ouvi falar a vida inteira que quem tem problema de coração não pode tomar o tal do Viagra. E todo dia no consultório eu escuto isso e quando eu passo, quando eu receito o Viagra, eu falo Viagra, mas são os inibidores das fosfodiesterase 5, que tem o Viagra, que é o sildenafila, o tadalafila, que é um dos nomes que eu conheci dizer, o Cialis. Criou-se esse mito. Porque o que acontece? Na época, era um senhorzinho que já não fazia sexo, tinha muito tempo, não fazia uma caminhada, não fazia nada. Ele ia descobrir que existia o Viagra, tomou o Viagra e foi fazer uma atividade sexual. Ou seja, ele foi fazer uma atividade física além do que ele estava exposto anteriormente. Isso foi e desencadeou o infarto. Então, assim, o remédio em si, ele é muito seguro. Ele não tem contraindicação, assim, tem pouquíssimas contraindicações. Uma das poucas contraindicações dele seria para pacientes que tomam uma classe de hipertensivos, que são os nitratos. Mas hoje está cada vez menos usados. Então, assim, e isso o médico que vai receitar, ele vai sempre tomar cuidado e ver se o paciente ele pode ou não tomar o remédio. Mas essa história que o remédio provoca infarto, não. Não existe isso. Então, não existe. E assim, voltando à sua pergunta, então seria o tratamento de primeira linha, é o tratamento medicamentoso. Que são com esses inibidores da fosfodiesterase 5, que é o sildenafila, o Viagra, tadalafila, Cialis. E esses remédios são muito bons e são um tratamento de primeira linha. E caso não funcionem,
nós temos hoje, como segunda linha, a terapia de medicamentos injetáveis, no quais Injetar? você Agulha? agulha peniana, e esses medicamentos eles provocam a ereção. Olha só. E assim, as próteses? Que seria o tratamento de terceira linha. As próteses também são ótimas opções para pacientes que não responderam nem à primeira linha, que é o medicamento, né, e nem à injeção intracavernosa para ereção. Não respondendo a isso, nós teríamos a terceira linha, que é a prótese peniana. A prótese peniana. Exato. Né? Mas vem cá, curiosamente, a tal da prótese peniana, o que ela é? Né? Bom, a prótese ela é uma haste, por exemplo. Então, assim, nós temos dois corpos cavernosos. Vamos lá. O que provoca a nossa ereção? São dois músculos penianos que são paralelos. Quando nós temos uma excitação, esses músculos, os vasos sanguíneos, eles vão dilatar e vai ter entumecimento disso, né, desses corpos cavernosos. Certo. Quando nós vamos colocar a prótese, nós vamos fazer a retirada a destruição, entre aspas, desses corpos cavernosos, e nós vamos trocar esses vasos sanguíneos, esses músculos, pela prótese. Então vai ser uma ereção artificial. Pois bem, doutor, é uma grande preocupação dos homens mesmo, é a tal da impotência, né? Mas, apesar dessa doença ser comum em muitos homens, que evitam por medo ou desinformação, né, é muito importante, então, o toque. Mais uma vez, gente, eu quero reiterar isso, a importância de ir ao médico de ano em ano, é isso ou não? Isso. A gente o que é preconizado hoje é de ano em ano. E eu falo sempre dessa importância, por quê? Porque vai ser a hora que o paciente, que as pessoas vão ter oportunidade de ter contato com o médico. Não só para esse rastreamento do câncer de próstata, mas também para expor aí os seus medos, as dificuldades sexuais, dificuldades de urinar. Então é uma oportunidade do médico especialista identificar alguma coisa da vida do paciente que não está legal, que dá para melhorar. E hoje nós temos muitos recursos para ajudar nisso. Tá. Inicialmente, então, qual que é o procedimento se eu tenho câncer de próstata? Bom, então, numa suspeita de câncer de próstata, né, o PSA alterado ou toque alterado, ou os dois, nós vamos dar o próximo passo, que seria a biópsia ou fazer uma ressonância magnética da próstata, para a gente ver essa próstata, como é que ela está, se tem alguma região que possa ter um câncer. E, a partir disso, nós vamos fazer uma biópsia. A biópsia que é o exame que vai dar o diagnóstico, né? Então, muita gente... outro dia, um paciente me perguntou, mas você fez um exame de toque e você vai descobrir meu câncer de próstata por causa do toque? Não. Tanto o exame de toque como o exame de PSA, eles ajudam a gente a ter uma suspeita. A partir da suspeita, nós vamos dar o próximo passo, com a ressonância e a biópsia. O tratamento de câncer de próstata, ele é muito caro? Bom, hoje esse tratamento, nós temos aqui o SUS, né, no Brasil, e hoje o tratamento oncológico, pela lei, ele tem que ser oferecido pelo SUS, ele não pode demorar, né? E a gente tem também os tratamentos particulares, os tratamentos cobertos pelo plano, pelos planos de saúde. Hoje, os planos de saúde, eles cobrem, uma pessoa que é coberta por um plano de saúde, ela vai ter o seu tratamento coberto pelo plano. Perfeito. Só que aí vamos ter outras modalidades de tratamento que não são cobertas pelo plano. Doutor, cirurgia robótica ou a convencional, na sua opinião, qual a melhor? Bom, é uma pergunta que você me deixa, né, contra a parede, mas hoje eu acredito muito na cirurgia robótica como o padrão ouro no tratamento do câncer de próstata. Por quê? Bom, tanto a cirurgia convencional, que também não é cirurgia que não... Assim, é uma ótima cirurgia, né? Mas, na minha opinião, a cirurgia robótica é melhor. Mas, assim, voltando ao meu raciocínio, né? O que acontece? Tanto a cirurgia robótica, laparoscópica e convencional, elas mostraram os mesmos efeitos no tratamento de cura. Né? Então, você vai fazer uma cura você tem uma chance de cura muito boa, né? Dependendo do estágio da doença,
em qualquer uma das três. Mas a recuperação? A recuperação, tanto a laparoscópica como a robótica, elas são cirurgias minimamente invasivas. Elas fazem menores incisões no abdômen do paciente. Então, elas tendem a ter um efeito inflamatório menor e tendem a ter um efeito, uma recuperação mais rápida, uma menor internação hospitalar. Aí, você me perguntou da robótica. Qual que é a diferença da robótica para a laparoscópica, né? As duas são laparoscópicas, mas a robótica é uma laparoscópica guiada por robô. O robô, ele é uma tecnologia que ele oferece ao cirurgião a possibilidade de uma visão em 3D de todas as estruturas, né? Então ele vai conseguir ver com muito mais detalhe toda a região da próstata, da pelve, os órgãos adjacentes. Sim. Além disso, o robô ele possui pinças articuladas. Essas pinças elas podem girar 360 graus e elas são pinças muito delicadas. Então, numa área delicada igual a próstata, que igual a gente falou, que ela está em íntimo contato com os feixes, sim, esse detalhamento, tanto de visão como das pinças, nós conseguimos fazer aí uma cirurgia mais detalhada, com uma preservação melhor desses feixes. E eu encontro esse robô no SUS ou não? Em pouquíssimos lugares no Brasil. Aqui em Minas, para você ter ideia, nenhum hospital oferece essa tecnologia ainda para operar os pacientes do SUS, infelizmente. Mas acredito que vai ser o futuro, porque até em questão de custo, talvez no futuro vai mostrar que essa tecnologia ela é custo-efetiva, por causa que vai oferecer para os pacientes uma recuperação melhor. Mas ainda não é o caso. Ainda a cirurgia robótica ela possui um custo um pouquinho elevado. Doutor, e a pergunta que não quer calar. A cirurgia robótica, ela é muito cara? Bom, é uma cirurgia que ainda é muito cara, porque ela não é coberta pelos planos de saúde nem pelo SUS. Então, a utilização do robô, ela tem um custo. Entendeu? Então, assim, pouquíssimos convênios hoje, eles cobrem a cirurgia robótica. Sabe? Alguns poucos cobrem. Mas, muitas vezes, o que os convênios fazem? A gente faz os convênios, eles cobrem uma parte da cirurgia e o paciente, ele arca com os custos da utilização do robô. Sim. Sabe? Tem a opção de se fazer a cirurgia particular também com o robô. O exame de toque é necessário realmente para mim descobrir se eu tenho câncer de próstata? Bom, Pepe, é muito importante sim. Por quê? Porque nós vamos desconfiar de um câncer de próstata pela associação do PSA e do toque. Então, um PSA alterado ou um toque alterado vão nos ajudar a desconfiar que o paciente tem um câncer, né, de próstata. E em 18% dos casos, esse câncer de próstata ele é suspeitado apenas pelo toque. Então, quase 1/5 dos casos é descoberto só pelo toque. O PSA vai estar normal e o toque vai estar alterado. Doutor, eu fiz a cirurgia. Qual o risco de eu ficar impotente? Bom, Pepe, excelente pergunta, e é uma pergunta que eu recebo muito no consultório, e esse risco ele é variável, né? Por quê? Nós temos que levar em conta a idade do paciente, porque um paciente jovem ele tem menor risco de impotência pós-operatória, o grau da doença, uma doença mais avançada, nós vamos ter que fazer uma cirurgia mais alargada, uma cirurgia que tem maior chance de ressecção dos feixes nervosos. Então, provavelmente é uma chance maior de ter a impotência. E o status pré-operatório. Por exemplo, se um paciente ele já tem um grau de disfunção antes da cirurgia, provavelmente depois da cirurgia também vai ter. Pacientes que já têm um grau de ereção, uma situação sexual boa antes da cirurgia, a chance vai ser menor. Então é multifatorial. Eu descobri que eu tenho câncer de próstata. Eu posso ter relação sexual? Com certeza. O diagnóstico do câncer de próstata não impede em nada a vida do paciente até ele começar o tratamento. Doutor, todos os casos de câncer de próstata, eu preciso fazer cirurgia? Bom, não. Nem todos os casos. Nós temos algumas modalidades de tratamento. No diagnóstico do câncer de próstata, e nos quais nós vamos fazer um tratamento ativo, um tratamento radical, nós temos as opções principais da radioterapia ou a cirurgia. A radioterapia ela pode ser uma opção. E durante a conversa com o médico, ele vai expor
os prós e contras, tanto da radioterapia como da cirurgia. Então, a cirurgia não é sempre que vai ser o tratamento indicado. E, em alguns casos de câncer de próstata, em cânceres de próstata muito leves, em câncer de próstata de baixo risco, nós podemos fazer um tratamento que chama vigilância ativa, que é muito interessante. Esses pacientes eles não vão ser tratados inicialmente nem com cirurgia, nem com radioterapia. Eles vão ser inicialmente acompanhados através de exames seriados, de toque, de PSA, ressonância e novas biópsias. Não quer dizer, então, que um diagnóstico de câncer de próstata seja indicativo de tratamento ativo. Doutor, aproximadamente quantos homens morrem hoje no Brasil de câncer de próstata? Bom, nós temos as projeções de 2021 e essas projeções mostraram que 16.300 homens morreram por causa de câncer de próstata. É muito, hein? 44 mortes por dia. Nossa, é muita Sim, coisa. sim. E no triênio entre 2023 e 2025, a estimativa de mais de 70 mil casos de câncer de próstata no Brasil, correspondendo a 30% de todos os cânceres diagnosticados. Então, meu amigo, você está me escutando agora, se você gosta da sua família, se você gosta da sua esposa, se você gosta dos seus filhos, para de preconceito, tá? Vá ao médico, faça o exame, para com essa bobagem, preconceito, você tem que ir ao médico, você tem que fazer o exame de próstata. É melhor descobrir agora o câncer do que descobrir tardiamente. Sem dúvida, sem dúvida. O câncer de próstata, quando ele é diagnosticado precocemente, ele tem índices elevados de cura. Então é a chance do paciente de se curar e ter os menores efeitos colaterais possíveis de um possível tratamento. Muito bem, doutor. Depois do tratamento, então, né, eu estou curado. Eu preciso ir quantas vezes ao médico após esse tratamento? Bom, isso é importante, porque às vezes a pessoa faz um tratamento e acha que está livre, né? E não é assim de jeito nenhum, porque o câncer de próstata, como qualquer outro câncer, ele pode apresentar recidiva. Recidiva é esse câncer voltar, sabe? Então ele deve ser acompanhado bem de perto aí pelo médico. De quanto em quanto tempo mais ou menos, doutor? De 3 em 3 meses no primeiro ano, sabe? E essas consultas, elas são muito simples, elas são consultas rápidas, porque no câncer de próstata, inicialmente nós vamos fazer só exame de PSA pós-tratamento. Nós não vamos precisar fazer exame de imagem nenhum, praticamente. Então, toque também, em pouquíssimos casos. Seria mais um exame de PSA. É uma grande preocupação, doutor. Como em qualquer doença hoje, a gente quer ser curado. Não é verdade? Com então, certeza. Em quanto tempo? Então, é de 3 em 3 meses. 3 em 3 meses é um controle no primeiro ano. E depois, nos outros anos, vai espaçando esse tempo. No segundo ano, a gente já pode aumentar para 4 em 4 meses, até chegar em, depois de 5 anos, de ser anual. Doutor, eu tenho hoje 50 anos. Eu tenho que ir todo ano, eu tenho que ir ao médico? Sim, hoje a recomendação da Sociedade Brasileira é exames anuais para os pacientes acima de 50 anos. Doutor, um PSA alterado, aumentado, eu tenho câncer de próstata? Bom, excelente pergunta, Pepe. O PSA, ele não é específico do câncer de próstata, ele é específico da próstata. Então, outras situações podem aumentar o PSA. Prostatite, que é uma infecção da próstata, que às vezes uma infecção urinária, esse paciente teve uma infecção dessa próstata. O PSA ele pode ficar bem alto, sabe? A hiperplasia da próstata, né, que é o crescimento da próstata, que é muito comum. A próstata grande ela vai produzir mais PSA. Então são outras duas situações que eu vejo que até são bem frequentes de aumentar o PSA. Então, assim, às vezes já tive alguns amigos, né, por eu ser urologista, meu pai fez esse PSA, veio alto, tô desesperado. Falei, não, calma, não quer dizer que vai ter um câncer de próstata, né? Quer dizer que a gente vai ter que pesquisar um pouco mais. Então, é mais importante, então, o exame de toque do que o PSA? Não, eu não falo que nenhum dos dois é mais importante. Eu acho que eles são exames que devem ser associados. Não tem nenhum dos dois, nenhum é mais importante que o outro. Complementam-se. Esse complementam. Perfeito. Aí a gente vai chegar, então assim, aí a gente pega esse paciente, a gente vai pegar o paciente também que foi pedido uma biópsia, né, que tá na fase aí de descobrir o câncer de próstata, né? Então,
vai pegar os pacientes que descobriram o câncer de próstata, aí vai entrar nessa questão, pô, mas eu vou ficar impotente, qual que é a minha chance de cura? E nos pacientes, então assim, eu acho que a nossa ideia era desmistificar, era você esgotar um assunto de câncer de próstata com base nas dúvidas que as pessoas possam ter. Muito bem, doutor, para mim foi um privilégio estar aqui com o senhor. O privilégio foi meu, Pepe, e agradecer a oportunidade da gente poder falar de um assunto tão interessante e tão prevalente, que eu acho que a informação é a chave para a gente diminuir o preconceito das pessoas em fazer o exame, de procurarem o urologista. Então, acho que foi muito bom e agradecer você aí por tudo. Muito obrigado, doutor.